Enquanto você procura a ideia perfeita, quem ganha dinheiro está fazendo uma coisa completamente diferente. As ideias que você precisa já existem e o tempo que você gasta procurando novas ideias deveria ir para outro local. Nesse vídeo você vai entender por que as pessoas de sucesso elas não ficam sempre buscando novas ideias e o que você tem que fazer para corrigir hoje, realmente aplicar e ter resultado sem ficar dependendo de buscar sempre novas ideias. Beleza, pessoal, primeira coisa, tá? Tem um vício silencioso que mantém as pessoas inteligentes travadas por anos. Às vezes a pessoa fica anos pensando em uma ideia milagrosa, uma ideia inovadora e nunca age, né? A verdade é que não é preguiça, não é falta de dinheiro, é sempre a busca pela ideia perfeita. Isso que causa, isso que faz as pessoas ficarem travadas. E elas acham que tudo começa, né, com uma sacada fora da caixa, que elas precisam dessa sacada para ter algum resultado. Às vezes elas gastam semanas, meses, anos procurando o momento certo para agir e a ideia é perfeita. Quem tem resultado já sabe que a ideia não é o diferencial, cara. Pode perguntar para qualquer pessoa que tem resultado, ela não vai dizer para você, foi a sacada que eu tive naquele momento que me deu aquele resultado. Não, na verdade é uma construção e eu vou te falar qual que é a grande sacada do pessoal que tem resultado, né? Então você entender isso, que não é a ideia que vai fazer você ter resultado, já é metade do caminho, né? Você ter essa clareza. Só que isso não é suficiente. O que você precisa entender, né? É que você pode ter a melhor ideia do mundo e ainda assim não chegar a lugar nenhum. Quem cresce não é quem teve a melhor ideia, é quem consegue fazer a mesma coisa 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes de maneira replicável. O segredo está nessa palavra, replicável. Inovar 100%, na maioria das vezes acaba sendo uma aposta. Porque se você está fazendo algo que nunca ninguém fez, qualquer chance de você acertar de primeira e ter um resultado positivo, sabe? É uma aposta que você está fazendo. Você não consegue comprovar que aquilo vai dar certo. Por mais que a gente tenha muita confiança, às vezes, numa ideia, num projeto, a gente não sabe se vai ter resultado até que você aplique aquilo, certo? E a maneira mais fácil de você ter uma garantia que aquilo vai ter resultado é você olhando o que outras pessoas fizeram e se elas já tiveram resultado, a chance que você tenha resultado também. Agora, se é algo totalmente novo, a gente pode dizer sim que realmente acaba sendo uma aposta, né? E trazendo alguns exemplos, né? Eu não gosto de trazer exemplos de empresas muito grandes porque às vezes foge da realidade. A gente é pequeno aqui, a gente não quer ser um McDonald's, não quer ser a Apple, né? Mas enfim, só para ilustrar um pouco mais, o McDonald's ele não inventou o hambúrguer, ele padronizou, né? Ele tornou o processo replicável. O iPhone ele também não inventou o celular, ele simplificou como que funcionava antigamente, né? O uso do celular. O Nubank ele também não inventou o banco, ele simplesmente deixou menos burocrático, facilitou o uso. E com isso eles conseguiram crescer, né? E para ter esse resultado tem muito processo envolvido. Pensa, para o McDonald's conseguir produzir hambúrgueres na qualidade, nessa revolução que eles fizeram no mercado. Hoje tem vários concorrentes, né, que conseguem ter uma operação parecida. Mas na época que eles fizeram isso, eles eram totalmente novos, né? E para conseguir esse resultado, eles tiveram que padronizar, eles tiveram que tornar o processo deles replicável. E a diferença de quem trava e quem cresce é uma só. Quem trava, ele sempre vai buscar fazer uma coisa boa uma vez só e depois começa do zero. Então é sempre a mentalidade focada naquela ideia, né? Aquela sacada genial. E quem cresce, ele na verdade repete o mesmo processo várias vezes. Repete, melhora e vai sempre buscar 1% melhor em si, cada vez, né, a cada novo processo executado. Então, o que permite repetir com sucesso não é o talento, é construir uma estrutura replicável. Então, a ideia única ela vai te gerar um resultado único também, e aí você vai continuar preso, porque sempre depende dessa nova ideia. Então, é importante você ter muita clareza sobre isso. E o que a gente precisa construir? A gente que está nessa jornada de empreender, que a gente quer ter um negócio, que a gente precisa? A gente precisa sempre construir estruturas replicáveis, porque isso vai tornar o nosso resultado também multiplicado, certo? Então, por exemplo, vai produzir conteúdo, né? Eu estou nessa jornada de produzir conteúdo. Eu não fico sempre pensando no novo formato para produzir conteúdo, porque se eu depender disso para produzir conteúdo, eu não vou sair do lugar, entende? Então, eu estou tentando seguir aqui. Já é um desafio produzir conteúdo, já é desafio abrir a câmera, falar aqui, pensar no roteiro, né? No roteiro, título, capa do vídeo. É uma dificuldade para quem não tem tanta experiência, né? Eu criei esse canal faz pouco tempo, então assim, eu tô aprendendo muita coisa. E por mais que eu estudasse tudo, eu só iria aprendendo, né, realmente quando eu executasse, né? E foi o que aconteceu, eu estudei bastante, aí quando eu comecei a executar, eu vi que muita coisa que eu tinha aprendido estava errado, enfim, que eu não tinha aprendido direito, e aí eu tô nessa jornada de aprender, né? Mas enfim, eu tô tornando a minha estrutura aqui replicável. E nos negócios que eu já tive várias empresas, eu sempre busquei isso, sempre busquei ter essa estrutura que seja replicável, para que eu realmente consiga ter resultado e não só executar uma vez, executar várias vezes, tá? Mas na prática, tá? O que é ter uma estrutura replicável de um negócio? O que você precisa saber sobre isso? Uma estrutura replicável ela é um padrão que segue sempre da mesma forma. Então, por exemplo, eu vou produzir vídeo aqui, eu sei que eu tenho passo a passo. Primeiro eu vou produzir o roteiro, depois eu vou produzir a gravação, depois eu vou para a edição e depois da publicação. Então, sempre nessa ordem. E eu sempre vou precisar
cada vez padronizar mais, eu vou entrar dentro desse processo e destrinchar cada vez mais. Então, roteiro eu posso dividir em várias etapas. Primeiro tem o gancho inicial do vídeo, depois tem o corpo do roteiro, depois tem o CTA final, que é uma chamada para se inscrever em algum evento meu, para assistir algum outro vídeo que eu produzi, enfim. Então, eu vou tentar destrinchar cada vez mais essas etapas do processo para que eu consiga executar com perfeição. Então, processo de venda, por exemplo, eu sei que vai chegar um lead, eu vou fazer esse contato com ele, vou fazer uma reunião ali de apresentação, depois uma reunião de proposta, depois fazer follow-ups até que ele feche comigo, né? Vou fazer esse follow-up repetidas vezes. Então também envolve um processo, é uma estrutura replicável de vendas. Vou fazer um lançamento de um produto. Digamos que você tem que lançar vários produtos por algum motivo, né? Então você vai começar pela pesquisa, depois da criação, depois vai para pré-venda, venda, acompanhamento, tudo sempre igual e você vai buscar sempre aperfeiçoar dentro de cada processo, tá? Uma estrutura replicável, ela deve ser tão clara que outra pessoa consegue executar no teu lugar, né? E o legal de implementar essas estruturas é que a gente vai fazendo cada vez mais rápido, cada vez melhor, porque a gente tem muita clareza das etapas que a gente tem que fazer, tá? E aí é ideal pensar assim, não é mais só... Por mais que seja só você que trabalha sozinho, é importante também você ter processo, tá? Quando a gente fala aqui de pensar em outra pessoa executar no teu lugar, é porque pode acontecer em algum momento você querer delegar para outra pessoa, tá? Mas de qualquer forma, mesmo que seja só você, é muito importante que você tenha processos padronizados, né? Então, produção de conteúdo, eu só que faço aqui, então, mesmo sendo só eu padronizo, beleza? É importante isso. Isso também faz a gente ser mais produtivo, faz a gente produzir mais rápido e melhor, beleza? E aí vira um processo que qualquer um segue, né? De maneira leve, se torna leve pra gente fazer, porque a gente já sabe o que tem que fazer. A gente não fica perdido na hora de executar. E aí quando você executa isso 100, 1000 vezes, isso se torna um processo replicável, né? A ideia é sempre essa, fazer o processo tornar-se replicável. Só que todo mundo erra na hora de começar a pensar assim, pensar em construir a estrutura replicável. Primeiro porque, muitas das vezes, para você dar o primeiro passo, você não vai começar criando uma baita estrutura, eu não recomendo que você faça isso. Então você vai construir a sua estrutura de vendas, foca em primeiro fechar os primeiros clientes, da maneira que você conseguir dar o primeiro passo, né? E aí na sequência você começa a pensar na tua estrutura replicável. Mas você tem que ter esse momento, você precisa saber desde o começo que você vai precisar padronizar, entendeu? Talvez no começo você faça de uma maneira mais artesanal ali, sem muita padronização, para você sair do ponto zero, né? Poder ter algum resultado com isso, mas depois você precisa padronizar, senão você vai ter sérios problemas. Você não vai conseguir simplesmente crescer, independente do que você for fazer aí. E aí, como que você pensa nessa estrutura de replicação, desde agora, né? Então, a maioria pensa assim, eu vou fazer um vídeo bom, é um único vídeo bom, eu vou pensar num formato diferente desse vídeo e tal, eu vou conseguir um cliente, eu vou lançar um produto. E a verdade é que você consegue um resultado pontual, só que aí depois você tem que começar tudo do zero, de se reinventar, porque você ainda não pensou no processo, né? Então, quem entende disso, quem entende de processo replicável, ela pensa um pouco diferente, né? Ela pensa assim, eu vou fazer um vídeo bom, mas como que eu faço 100 vídeos bons com esse mesmo padrão, com esse mesmo passo a passo que eu estou criando aqui, tá? Eu não vou conseguir um cliente só, mas como que eu consigo fazer um sistema que vai conseguir sempre me gerar clientes de forma repetida, né? Então, por exemplo, eu captava clientes um tempo atrás por e-mail, mandava e-mail para as empresas e as empresas fechavam projetos comigo. Então, eu tinha uma estrutura que eu mandava um e-mail para aquela empresa, recebia a resposta e sempre eu ficava executando várias vezes até conseguir a resposta daquela empresa, né? Então é um sistema replicável também. Por mais que dá trabalho, ele não é tão escalável, mas ele é um sistema replicável. E aí você pensa também, eu não vou produzir um serviço, né? Um serviço personalizado para um cliente. Eu vou pensar assim, como que eu entrego 10, 20 vezes essa mesma estrutura para outros clientes? Que é isso que vai te dar escala, vai te dar paz. E essa mentalidade, essa é a virada, né, de mentalidade que muda tudo. Para você começar a pensar desde o dia 1. Você não precisa executar todos os processos do dia 1, você não precisa criar uma baita estrutura antes de começar, porque daí você também está errado. Assim como se você gasta muito tempo pensando numa ideia e você não executa, está errado. Da mesma forma, se você criar um baita processo e não executar, você também está no caminho errado, tá? Então você primeiro executa e aí depois você já começa a padronizar os processos, mas primeiro executa, tá? E aí com essa estrutura você para de depender tanto de talento e energia, porque você sabe exatamente o que você tem que executar. E aí você consegue criar uma estrutura que você consegue delegar para outras pessoas, consegue automatizar. Hoje com a inteligência artificial, automação, a gente consegue fazer muita coisa também, muita coisa automática, né? E aí isso vai possibilitar com que você cresça, beleza? E aí beleza, tem um processo replicável, algo que a maioria ainda não faz e é mais simples do que parece. Então basicamente, tá? Para você conseguir mapear o teu processo, eu sou engenheiro de produção, eu estudei na faculdade diversos métodos, já tive empresas que a gente implementou metodologias de processos avançadas para a gente conseguir ter resultados. Mas eu sei que você que está assistindo esse vídeo, talvez você não precise de algo tão avançado, você só queira dar o próximo passo para conseguir ter um pouco mais de paz na entrega do teu serviço, do teu produto, para que você consiga vender mais. Então você
vou te trazer aqui de uma maneira mais resumida como que você pode pensar em processo, beleza? Então, você vai pensar no teu processo, como que você produz hoje, como que você produz um vídeo, como que você entra em contato com o cliente, como que você fecha uma venda. E aí você vai pensar nos passos exatos que você segue para executar isso. Então, qual que é o passo 1, passo 2, passo 3, tudo que você faz, beleza? Você vai listar isso, vai fazer tipo um checklist mesmo ali dos teus processos. E aí você vai buscar sempre otimizar 1% a mais desse processo que você criou. Como que você pode melhorar o passo 1? Né? Sei lá, eu tenho um processo aqui que eu entro em contato com as empresas, eu pego o e-mail dela lá no Google Maps, aí, enfim, dá trabalho. Você identificou que dá trabalho essa parte de pegar ali. Será que não tem alguma ferramenta, alguma automação que permite que você capte esse e-mail para você entrar em contato com a empresa? Quais as ferramentas disponíveis hoje? Como que você pode otimizar o teu tempo para que você consiga executar com mais agilidade cada um desses processos, né? Então, é você ter essa mente, olhar de maneira isolada cada etapa do teu processo. Muita gente faz isso, faz isso errado, né? A pessoa ela olha assim, poxa, eu preciso melhorar minha produção de vídeo, por exemplo. Só que ela não destrincha, ela não pensa assim, cara, por etapas, como que eu faço para melhorar a etapa de produção de título? Como que eu faço para melhorar a etapa de produção do roteiro? Enfim, a gente precisa dividir em etapas para depois buscar melhorar essas etapas 1% a cada dia, 1% a cada execução. Cada vez que você executa, você tenta melhorar um pouquinho a mais, beleza? E aí você não precisa ser perfeito, né, nesse processo, você só tem que melhorar o que você fez ontem, né, na última vez que você executou esse processo, beleza? E aí quando você começa a ter essa mentalidade voltada para processo, voltado para uma melhoria contínua, você consegue ter resultado, você consegue crescer o seu negócio, independente de qual seja, beleza? E a maioria não faz isso porque ela está esperando a ideia perfeita, ela está achando que ela precisa revolucionar o mercado, né? E quem entende está otimizando e está muito mais preocupado em criar um processo que é replicável, que é um processo que é escalável, do que simplesmente buscar uma ideia perfeita, beleza? Pegar o que já existe e buscar melhorar, implementar um novo processo que vai entregar o melhor produto para o cliente, que vai entregar de uma maneira mais rápida, mais barata, enfim. E aí, antes de fechar o vídeo, vou deixar um vídeo marcado aqui que eu falo um pouco sobre a captação de clientes, porque você também precisa ter processos, você precisa ter um plano claro para a captação de clientes. Então, nesse vídeo aqui, que eu vou deixar marcado no card aqui do lado, eu vou falar por que os pequenos negócios são difíceis de escalar até você implementar esse plano de captação de clientes, tá? Então, beleza? Se faz sentido para você estar nessa jornada de empreender aí, precisa captar mais clientes, clica e assiste esse vídeo aqui. Fechou? Valeu, tamo junto.